Começar a gravar. Pronto, tá gravando já. Então, nosso curso serão feitos em 6 aulas. Eu fiquei até de conversar com vocês, se vocês vão querer segunda e terça ou somente as segundas. O que é que vocês me dizem? Professora, para mim, segunda ou terça ou só segunda, tanto faz. Sei que manda. Para mim também, de boa. Para mim também. Para mim também. É melhor Pra mim segunda também, e terça, professora. né? Oi? Já. Acham melhor segunda e terça ou somente as segundas? Acho que os 2 dias a gente acaba mais rápido, né, não? Se for segunda e terça, termina em 3 semanas. Se for somente nas segundas, serão 6 semanas. Vamos de segunda e terça mesmo. Segunda e terça, né? Então, hoje e amanhã. Certo? Deixa eu botar aqui a tela. Botar aqui para compartilhar. Boa noite, Regiane. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Então, a Regiane que acabou de entrar, viu, Regiane? Esse curso será feito em 6 encontros, às segundas e às terças-feiras, das 20 às 22 horas. Então, hoje nós teremos a aula amanhã de novo. Então, vai ser assim durante 3 semanas. Vocês terão um certificado para receber no final do curso. Ou eu entrego em mãos e posso mandar também em PDF, tá? Que vai servir para título de concurso público. E assim, o que eu posso dizer é boas-vindas, dar boas-vindas para vocês e dizer para vocês acompanharem o máximo possível. Se não der tempo ou se precisar sair da aula, não tem importância, a aula vai ficar gravada e você pode retornar. Sempre a gravação eu mando no outro dia pela manhã. Por quê? Porque quando terminar a aula não está pronta ainda a gravação. Então, de manhã eu mando e mando também a atividade. Se der tempo, a gente ainda faz a atividade hoje. Sempre nós teremos a atividade. Então, o conceito de imunologia, ele vem, que é uma ciência recente, né? Sua origem é atribuída por alguns autores, como Edward Jenner, que em 1796 verificou proteção induzida pelo Cowpox, o vírus da varíola bovina. Então, tudo começou com a varíola, né? E se a gente for olhar para a revolta da vacina, era justamente contra a vacina. A varíola matava muita gente. E, assim, houve-se a necessidade de se elaborar ou de se inventar uma vacina, né? Porque ela estava matando muita gente. Tanto fora como no Brasil. Então, esse tal processo, ele foi nomeado de vacinação. Então, quando a gente fala em imunobiológico ou vacina, é a mesma coisa. Consoante Brasil em 2014, a imunologia é o estudo da imunidade, ou seja, dos eventos moleculares e celulares que ocorrem quando o organismo entra em contato com micro-organismos ou macromoléculas estranhas presentes no ambiente. Quem de nós nunca ouviu falar em imunidade? Quando a gente olha para essa palavra imunidade, a gente pensa o quê? O que é que vocês pensam quando vocês escutam essa palavra? Imunidade alta, imunidade baixa. O que é que vocês pensam? O que é que vem na mente de vocês? Acho que imunidade baixa é quando o corpo está, como é que se diz, apto a pegar qualquer tipo de doença, ou algo do tipo, né? O corpo não está preparado.
seria a defesa, né? Seria a defesa, não é isso, Conceição? Isso. Se você está com a sua defesa boa, você dificilmente vai adoecer. Se você está com sua defesa ruim, qualquer vírus, qualquer bactéria que aparecer, você pega a doença. Então, os seres humanos estão constantemente expostos a agentes infecciosos. Que agentes infecciosos são esses? Então, nós estamos expostos às bactérias, a vírus, a protozoários, a fungos, né? Aqui é a foto de uma pessoa que contraía varíola. Imagine a pessoa desse jeito, minha gente. Olha os olhos dessa criança. Uma coisa séria, né? E se vocês observarem, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguém assim, mas eu já cheguei a ver alguém assim na rua. E a gente pensava logo, não, deve ser hanseníase. Por quê? Porque a varíola foi exterminada. Ela não existe mais. Quando é que uma doença volta? Quando tem algum vírus. Se ficar um vírus, é o suficiente para passar para outra pessoa e mais outra pessoa. Você não viu a Covid quando iniciou lá na China? Então, iniciou na China. Quem imaginava que essa Covid ia passar para o mundo inteiro? Não ficou um país sequer sem pegar Covid. E assim, a gente sabe que esses micro-organismos, eles andam rápido. Então, ele anda tanto a bactéria quanto o vírus, protozoários, fungos. Então, eles têm velocidade, por quê? Porque eles se disseminam através do vento e através das vias aéreas, né? Então, as vias aéreas libera o vírus e o vírus sai disseminando pelo vento. Então, em 3000 a.C., há a maior evidência de variolação no Egito. Então, lá no Egito já existiam. Então, doenças de outro país que veio parar aqui no Brasil. E aqui toda a vacinação começou lá na varíola. Em 1500 a.C., turcos introduzem a variolação. 14 de maio de 1796, Jenner utilizou o material obtido de uma senhora infectada com vacina na vacinação. Então, uma senhora infectada, né? Então, ela tinha lá o vírus, né, o agente etiológico da varíola, e ali pegou-se esse agente, começou a pensar em experimentos, né, de vacina. Gente, para se fazer uma vacina, demora muito tempo. Por que a vacina da Covid ficou uma vacina que todo mundo ficou com medo de tomar? Porque foram obrigados a fazer essa vacina rapidamente. Ou fazia a vacina, ou o povo morria. E não tinha outra salvação. Ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha outra alternativa. Era fazer a vacina para diminuir as mortes, né? Porque se não tivesse a vacina, teria morrido muito mais pessoas. Muito, muito mais mesmo. E assim, eu acho que toda família teve um parente que morreu de Covid, né, na época. Na época não, que ainda hoje tem. Então, para se defender desses agentes, o sistema imune atua de duas maneiras. Ou ele reage de minutos a horas aos agentes infecciosos, que é através da fagocitose, né? Que é um mecanismo que está presente no organismo antes da infecção. Então, nós temos células de defesa. E nós temos os fagócitos, que estão atuando no sistema sanguíneo, que quando tem uma infecção, eles estão lá para combater. É como se fosse aqueles bichinhos que saem comendo os outros. Aquele bichinho da pescaria, né? Ou ele se desenvolve mais lentamente ao longo de dias ou semanas, uma resposta imune específica, como, por exemplo, a produção de anticorpos específicos para o sarampo. Essa é a resposta adquirida, adaptativa ou específica. Então,
o organismo ele reage rapidamente quando ele já teve aquela doença. Quem teve sarampo, dificilmente vai pegar sarampo de novo. Por quê? Porque tem uma resposta imunológica lá no organismo dele. Quem tomou a vacina do sarampo precisa de até 28 dias, em média, para adquirir a imunidade contra o sarampo. E aí, quando o sarampo vier, pode até ser que a pessoa pegue a doença, mas vai ser de forma bem leve. Então, as células da resposta imunológica são produzidas na medula óssea. Nós temos lá as nossas células, né, que é os leucócitos, que eles estão preparados para nos defender das doenças. E nós temos os linfócitos, né? Esses linfócitos, eles podem ser do tipo T e do tipo B. O que a AIDS faz no sistema imunológico ou no sistema de defesa? Alguém sabe me dizer? Será que a pessoa... Vocês já ouviram falar que alguém morreu de AIDS? Sim. Foi da AIDS mesmo que morreu? Professora, eu tive um professor que ele morreu de AIDS, De infelizmente. AIDS, né? Ele tinha o HIV. Na verdade, ele Sim. não morreu de AIDS. Por quê? Porque a AIDS, ela ataca o sistema de defesa, que são esses linfócitos. Os linfócitos, eles estão preparados no nosso organismo para atacar as doenças. Então, aparece uma doença, aí o linfócito vai lá, aumenta rapidamente para eles combaterem. A AIDS, a pessoa nunca vai morrer de AIDS, ela vai morrer das complicações. Não é nem que seja complicação, é das doenças oportunistas. Então, quem fica com HIV, ele tem que tomar todo mês aquele coquetel, porque aquele coquetel vai ser a defesa dele, já que os linfócitos dele não estão trabalhando direito. Então, ele tomando aquele coquetel, ele vai viver 30, 40. Hoje a gente quase não vê gente morrendo de HIV. Morre se não tratar. Porque se estiver tomando coquetel, esse coquetel dificilmente está passando até a doença. Então, assim, os linfócitos, eles são destruídos. Aí, quem vai atacar a pessoa que tem o HIV? Pneumonia, tuberculose. Hoje, uma pessoa que aparece com diagnóstico de tuberculose, a primeira coisa que se faz é o teste HIV, que é para saber se ele não tinha HIV e se essa tuberculose entrou por isso. Por quê? Porque hoje a maioria das pessoas são vacinadas contra a tuberculose. Então, se uma pessoa aparece com tuberculose, é porque o sistema dela de defesa está muito fraco. Está assim como se tivesse destruído. Então, o primeiro exame que o médico pede é o HIV, para saber se não é o HIV daquela pessoa. Então, aparece câncer. Você vê que no estágio final da doença, da AIDS, a pessoa está caquética, diarreia, porque não consegue absorver nada do corpo, do organismo. E aí acontecem os cânceres de intestino, todo tipo de câncer. Tem a pessoa que tem HIV. Pode desenvolver, né? Qualquer tipo de câncer. Por quê? Porque a defesa dele está muito baixa. Então, vocês nunca vão pegar uma certidão de óbito assinada lá pelo médico dizendo que ele morreu de AIDS. Vai dizer a causa final, câncer. A causa final, tuberculose. Causa final, pneumonia. Né? Então, sempre. Por quê? Porque a AIDS, ela destrói o sistema de defesa. Então, ele não morre não é de AIDS, ele morre da defesa dele, que está muito baixa, e contraiu a doença. Então, os linfócitos T e B são encontrados na medula óssea, no timo, o timo é aqui, ó, fica aqui na garganta. Na garganta, no peito aqui, próximo ao pulmão. Nos gânglios linfáticos, no baço e nas placas de Peyer, que é no intestino. Então, esses linfócitos, eles estão
ali naqueles locais que é para combater. Medula óssea, timo, gânglios linfáticos aqui debaixo do braço, aqui perto, onde ficam as ínguas, né? Quando surge uma íngua, ou íngua inguinal, ou na região aqui do pescoço, ou embaixo do braço, é porque tem uma infecção ali perto, que é o gânglio linfático. Então, esse gânglio, ele apita. Por quê? Porque ele aumenta em valores de gânglios, que eles estão querendo combater a doença. Então, eles vão aumentar de números, que é para conseguir destruir, né? Então, o gânglio que está ali, ele não está dizendo que você está doente, ele está dizendo que tem uma infecção perto. Então, se estiver aqui na virilha, é alguma coisa ali perto. Sistema, ou no intestino, ou nas pernas. Se estiver na axila, é alguma coisa perto. Tanto é que a mulher aparece lá com câncer de mama. Aí está lá o nódulo, o gânglio linfático na axila, né? O gânglio axilar. Se for na garganta, alguma coisa na garganta, aí vai apitar aqui, ó, esses gânglios cervicais. Aí no baço e nas placas de Peyer, no intestino, que o intestino também ele é responsável por combater as doenças. Nós temos essa imunidade inespecífica, que ela é dividida em imunidade inespecífica natural ou inata. Então, nós já vimos aqui que quando a pessoa adoece, tem umas doenças aí antigas, como varicela, né, que é a catapora, o sarampo, mais a cachumba, né, que é chamada também de papeira. Então, quem contraía essas doenças, elas tinham memória. Memória para quando a doença voltasse, não, aqui eu já andei, eu não vou ficar aqui. É o que a vacina faz. A mesma coisa da imunidade de quando a pessoa adoeceu. Então, essa imunidade inespecífica, ela é composta de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares, que já estão presentes no organismo antes de se iniciar o processo infeccioso, respondendo prontamente à infecção. Então, é imunidade natural. Então, os principais componentes, nós sabemos que nós temos em todos os locais do nosso organismo, nós temos a defesa, né, as barreiras fisiológicas. A barreira física é considerada a pele e as mucosas. Então, nós sabemos que nós temos milhões de bactérias no corpo. E essas bactérias, elas vão nos proteger. Por que a pessoa também não pode estar se banhando direto? O ideal é a pessoa tomar 2 banhos por dia. Um de manhã, outro de tarde, né? Mas com calor não tem que aguente. A gente se esquece, né? Então, 2 banhos por dia. Por quê? Porque nós temos um mecanismo de defesa na pele. E a gente precisa estar com essa pele protegida, né? Não é ideal nem você passar sabonete toda vez que você banhar. Você tem que passar onde? Nas axilas, nas virilhas, nas partes íntimas, aí tudo bem. Mas na pele, não é aconselhar, toda vez que você banhar, você utilizar sabonete, né? E o mais que você pode utilizar um sabonete de bebê, que ele é um sabonete neutro. Por quê? Porque a gente tem a imunidade da pele. Então, a pele funciona como uma barreira de defesa. Nós temos também as barreiras fisiológicas, que são as secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas, das mucosas, atividades ciliares do epitélio das vias respiratórias. Nós temos aqui também, você vê que nossas vias respiratórias têm um monte de cabelinho, de pelinho. Ali são chamadas vibriças. E elas protegem as vias respiratórias. Por que a gente não pode respirar só pela boca? Porque a gente termina destruindo essa defesa. O ar não sai limpo, né? O ar, ele fica mais puro quando a gente respira pelo nariz, por conta justamente
desse epitélio das vias respiratórias. Nós temos também aí a saliva. Você sabe que a nossa saliva, ela tem um pH mais ácido, então ela também é uma barreira de defesa. A acidez gástrica, nós sabemos que o estômago, ele tem um pH em torno de 2, então é muito ácido. É só você imaginar uma Coca-Cola. Bota um pedacinho de carne, aí bota a Coca-Cola. O nosso estômago é assim. Caiu a proteína lá dentro, o que é que ele vai fazer? Vai dissolver com suco gástrico. Então, esse suco gástrico, ele é muito ácido. E a barreira urinária, que também é um mecanismo de defesa. Nós temos também a ação mucolítica da bile, o peristaltismo intestinal. Você sabe que esse peristaltismo, ele manda esse bolo para fora, e graças a esse peristaltismo é que a gente consegue comer os alimentos e liberar o que sobrou, né, que são as fezes. A ação da lisozima, que é a enzima que destrói a camada protetora de várias bactérias, presentes na lágrima, na saliva e nas secreções nasais. Então, se você vê, tudo que a gente tem é para um mecanismo de defesa. Nós temos a lágrima para quê? Para lubrificar. Nós temos ali no olho uma secreção que lubrifica. Por isso que eu fico todo tempo piscando, né? A gente pisca, que é para lavar o olho. Se você não piscar, o que é que acontece com o seu olho? Ele resseca. E a lágrima, justamente, também participa dessa lubrificação. O catarro, né? Então, quando acontece alguma coisa lá no pulmão, o que acontece com a defesa de lá? Vai começar a liberar a secreção. A secreção é uma forma de proteger o pulmão daquela doença. Aí ele vai começar a produzir muco, que é o catarro. E nós temos também as secreções da saliva, né? Bota lá. Eu vou apagar, mulher. Nós temos aí os fatores séricos e teciduais, que é chamado de complemento ou interferon. Nós temos também a fagocitose, que eu já expliquei, né? Que nós temos os fagócitos, que eles são responsáveis por destruir aquelas substâncias que estão ameaçando, né, o organismo. A imunidade inespecífica, ela não necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Então, ela é uma imunidade que ela vai reagir por ela mesma. Ela é a linha de frente da defesa do nosso organismo e capaz de impedir que a doença se instale. A grande maioria dos micro-organismos é destruída em poucos minutos ou horas pela imunidade. Então, quando se tem a imunidade formada, que o seu organismo está bem preparado, né, o sistema imune, a doença passou por ali e rapidamente ela é destruída. Então, nós temos aí como principal mecanismo de defesa a fagocitose, que é realizado por meio de leucócitos polimorfonucleares, monócitos e os macrófagos teciduais. Se vocês olharem um exame de sangue, vocês vão ver que tem todos esses elementos lá. Aí a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, eu não sei ler isso aqui. Vou levar para o médico. Aí o médico entende, porque o médico, a especialidade dele é só dar diagnóstico, né? Então, se um exame de sangue, ele olha ali, batata, ele libera logo o resultado. Por quê? Porque basta olhar para os leucócitos. A gente tem que ter os leucócitos entre 4 milhões a 9 milhões. Aí a pessoa bota lá 12 milhões, está com a infecção. A pessoa está lá com 3 milhões, está com a infecção. Ou menos, porque o sistema imune está fraco, ou para mais, porque, como eu já disse, quem é que se prepara para combater as doenças? Os leucócitos, os monócitos e os macrófagos.
Então, eles vão aumentar de número para combater aquela doença. Então, o médico, ele olha ali o exame de sangue, aí ele vai olhar e vai ver a quantidade de leucócito. Aí tá lá, o máximo era 9 milhões, aí ele olhou, deu 12 milhões, tá? Aí só vai saber se a infecção é por bactérias ou por vírus, né? Qual é o tipo de micro-organismo. Olha aí uma questão. Faço aí e me diga se está certo ou se está errado. E aí, a questão? Responderam, meninas? Bora lá, Michele. Conceição. Eu acho que está errada. E as outras? Por que, Michele, que está errada? Vou ler aqui a questão. Sobre a imunidade inespecífica, julgue o item. A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios e não tem período de latência. Seu único componente é a barreira física da pele e as mucosas. É? Eu acho que não é só a barreira física. Qual é a outra barreira? Esqueci o nome. Bora lá, Conceição. Minha gente, vocês têm que participar da aula. Nós temos as barreiras fisiológicas também, né? Isso. A secreção, a saliva. Ele está falando aí que só tem a barreira física, que é a pele e as mucosas. Não é. Nós temos no intestino, barreira no intestino. Nós temos barreira na secreção, né? Como diz, o que é mais? Então, não só na pele, né? Olha aí. Errado. Então, a imunidade específica não necessita de estímulo prévio e não tem período de latência. Então, ela já vai estar preparada para agir na hora de combater a doença. Aí nós temos as barreiras físicas, que é a pele e as mucosas, e as fisiológicas, que tem a secreção da glândula sudorípara, que é o suor, né? Glândulas sebáceas, das mucosas, das atividades ciliares do nariz, do epitélio das vias respiratórias, o peristaltismo intestinal, a ação das enzimas, né? Então, são vários os mecanismos de defesa. A imunidade específica, adquirida ou adaptativa. Então, nós já falamos da imunidade inespecífica, que é aquela que age, né? Não tem período de latência. E agora a gente vai para a imunidade específica. Essa específica, ela pode ser adquirida ou adaptativa. Então, a imunidade adquirida, ela corresponde à proteção contra o agente infeccioso ou antígeno. A resposta específica
se inicia quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos linfóides pelos linfócitos T e B. Os linfócitos tipo B iniciam a produção de anticorpos específicos, que é a imunidade humoral, contra antígenos, e lá os linfócitos T viabilizam a produção de células tipo... Deixa eu dar uma... Vou ver aqui para mim começar... Viabiliza a produção de células de memória, que é a imunidade celular. Então, o que é que ele quis dizer bem aqui? Que essa imunidade adquirida, ela vai corresponder, né? Ela vai ser uma proteção contra esse agente infeccioso, ou até mesmo antígeno. Aí vai se iniciar quando os agentes infecciosos são reconhecidos nos órgãos, né? Pelos linfócitos, e aí eles vão estimular essa imunidade humoral contra o próprio antígeno, né? Aí nós temos a resposta primária e a resposta secundária. A primária, a resposta específica será desencadeada. Então, logo, logo, eles vão jogar na corrente sanguínea a resposta específica. Quanto os mecanismos da resposta inespecífica não são suficientes para deter a infecção. Então, nós temos aí a primária e a secundária. Após o reconhecimento do linfócito B específico, inicia-se a produção de anticorpos. A primeira classe de imunoglobulina a ser produzida é a IgM. E, posteriormente, a IgG, que é a resposta primária. Bom, se eu quero saber se a pessoa está com dengue, né? Nós temos as sorologias. O exame sorológico, ele vai ser coletado no sangue, e lá nessa coleta de sangue, vai levar para o laboratório. Aí lá vem IgG positivo, IgM negativo. São as dois tipos de imunoglobulina que vai dizer se a pessoa está doente ou não. Quando o IgG, que é a resposta primária, está positivo, significa dizer que essa pessoa já teve aquela doença. Então, todo mundo que for fazer aqui o exame da dengue, e que na sorologia de dengue, tem que ser o sorológico, tá? Na sorologia de dengue, se vier IgG positivo, significa dizer que a pessoa já teve a doença. Mas junto com o IgG, vem o IgM positivo, significa que a pessoa já teve a doença e está com a doença. Tipo, Covid, dá mais de uma vez, não dá? Vai fazer a sorologia para Covid, tá lá. IgG positivo, IgM positivo, tá com Covid. IgG positivo, IgM negativo. Teve Covid, mas não está com Covid. IgG negativo, IgM negativo, nem teve a doença e nem está com a doença. Entenderam? O que é que vai dizer se está com a doença? A resposta primária. Então, a resposta primária chama-se imunoglobulina tipo G. Isso aí serve para qualquer sorologia. Covid, hepatite, que é mais? Sífilis, sorologia para sífilis. Tá lá, IgG positivo e IgM negativo. Já teve a sífilis, mas não está. Entenderam? Quem vai dizer se está com a doença é a imunoglobulina tipo M. Nós temos 5 tipos. É IgA, IgE, IgM, IgG, parece que é IgE. São 5 tipos. Mas as mais faladas e que nos interessa é a IgM e a IgG. Então, IgG positivo, IgM negativo, teve a doença, não está com a doença.
IgG positivo, IgM positivo, teve a doença e está com a doença. IgG positivo, IgM negativo, teve a doença, mas não está com a doença, certo? Que vai dizer se a doença é recente, é a IgM. Toda sorologia que você vê, IgM, IgG, você passa a comparar. Gente, vocês entenderam? Sim. Entenderam, né? Professora, mas eu disse novamente. Oi? Eu agradeceria muito se você repetisse sim esse GG novamente. Ah, tá. Deixa eu te explicar. Vou voltar aqui o slide. Ó, tem 2 tipos de imunoglobulinas que vão detectar o micro-organismo, se já teve contato ou se ainda está com contato. É o IgG e o IgM. A imunoglobulina G significa resposta primária. Ela tem essa resposta primária ou através da doença, né? Bom, através da doença, que é daqui a pouco eu vou explicar para vocês que a vacina também funciona como IgG. Ó, a resposta primária é quando a pessoa entra em contato com aquele micro-organismo, pegou a doença foi embora e ele ficou com a memória. Você já teve catapora? Eu já. Vocês são? Já. Eu já dei. Já teve, né? Então, quem teve catapora, se for fazer um sorológico hoje, vai dar IgG positivo e IgM negativo. Porque a resposta primária é a resposta que ficou no organismo quando ela teve a doença. Então, ela teve catapora, ficou lá, a memória. Quando a catapora voltar mais na frente, a catapora chega lá em você, que já teve, ela vai dizer assim, parece que aqui eu já andei. Aí volta. Você não pega mais. Porque você tem a resposta primária. Aí, tem outro tipo de imunoglobulina, que é a M, tipo M, que ela vai dizer se você tem a doença recente. Então, você tem a catapora, a IgM seu vai estar negativo. Quer dizer, você teve a catapora, mas você não tem mais. Se você tiver catapora recente, pode ser que dê IgG negativo e IgM positivo. Sempre quando o IgM for positivo, a pessoa está com a doença. O IgG, sempre que a pessoa tiver o IgG positivo, a pessoa teve a doença. Entenderam? Só que o IgG positivo e o IgM positivo, ela teve a doença e está com a doença. Entenderam? Ó, IgG positivo e IgM negativo. Teve a doença e não está com a doença. IgG negativo e IgM positivo. Não teve a doença, mas está com a doença. IgG negativo e IgM negativo. Nem teve a doença e nem está com a doença. IgG positivo e IgM positivo. Teve a doença e está com a doença. Certo? O IgG positivo significa dizer que ele teve a doença. O IgM positivo significa dizer que ele está com a doença. Entendeu, Conceição? Deu para entender um pouquinho. Vai dar certo. Ó, Entrou mais. Se você fizer um sorológico de Covid, você já teve Covid? Não. Pois o seu IgG vai dar negativo e o IgM negativo, porque você não teve a doença. Certo? Você nunca teve IgG negativo, IgM negativo. Nunca entrou em contato com o vírus da Covid. Só que hoje,
Você é vacinada, não é? Sim. Como você é vacinada, o que que a vacina faz? Ela faz essa resposta bem aqui, ó. Então, o seu IgG, se você fizer hoje o exame, vai dar IgG positivo. Porque você tomou a vacina, que é o que a vacina vai fazer no corpo. A gente tem a resposta, tanto se tiver a doença, como se tomar a vacina. Entendeu? Ah, Eu entendi. Por você não ter tido a doença, era para você dar IgG negativo e IgM negativo. Só que você tomou a vacina. Então, o seu corpo, ele já conhece o vírus da Covid. Entendeu? Embora você não tenha tido a doença. Porque a vacina são antígenos, que vai ser inoculado para produzir anticorpos. Quando inoculou o antígeno da Covid em você, os seus anticorpos foram justamente para criar a defesa. E aí criaram a resposta primária. Então, hoje, se você fizer o exame da Covid, vai dar IgG positivo e IgM negativo. Professora, e como é que eu vou saber se há doença ou não, se o IgG vai dar positivo? O IgM, quando você gripar, você corre no posto de saúde, depois de 3, 4 dias, pede a sorologia, e na sorologia vai vir IgM positivo. Você só vai saber se você teve Covid através do IgM. E se você fizer o sorológico enquanto você estiver doente. Porque mais na frente, você faz o exame e vai dar o IgG positivo. O IgG positivo, ninguém vai saber se foi da doença ou se foi da vacina. Já sabe que você está imune. Então, você só vai saber se é Covid se você fizer logo o exame, com 4 dias de doença, fizer o IgM. Aí tá lá, IgG e IgM. IgG positivo por causa da vacina e o IgM positivo por causa da doença. Né? Você já tomou a vacina. Entenderam? entendi agora, entendi. Então, o IgG ficará presente na maioria das vezes para o resto da vida. As imunoglobulinas específicas contra esses antígenos serão produzidas. Então, o resto da vida, o IgG vai ficar lá. Algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose para uma adequada proteção. É importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses, pois isso corresponde ao período da queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. Então, se eu tenho uma vacina lá, que é para tomar hoje, e daqui a 2 meses, eu tenho que dar, no mínimo com 2 meses. Agora, tem uns prazos que eles colocam lá na cartilha, que você já pode dar com 30 dias. Tipo, eu tenho lá a pentavalente. A pentavalente toma com 2 meses e é para tomar com 4 meses. Mas, se a mãe chegar no posto com 1 mês, né? Com 1 mês, depois que ela tomar a vacina, tá? Tomou a segunda dose, né? A primeira dose. Aí, com 1 mês, se for uma área muito longe, que não tem atendimento médico, aí pode fazer a partir de 30 dias. Por quê? O prazo da vacina começar a agir é 30 dias. Então, quando o cachorro morde, que ele mordeu lá, nos pés, nas mãos, no pescoço, na face, né? Ali são áreas bem ricas de nervos. E o vírus da raiva, ele gosta do nervo. Não dá mais tempo de tomar vacina. Porque a vacina, ela precisa de um período de pelo menos 28 dias para fazer efeito, 1 mês para fazer efeito. E se a pessoa pegou o vírus da raiva, foi lá direto para o sistema nervoso, quando morde mão, pé, pescoço, rosto, a face, ele vai direto para o nervo. Então, ali não adianta mais dar vacina para ele. Ele tem que tomar o soro antirrábico.
Picada de cobra. Não dá mais tempo tomar vacina. É soro. Antitetânico. O soro, quando a pessoa tem contato com tétano. Não dá mais tempo tomar vacina. É soro. Você vai tomar vacina para prevenir. Por isso que você tem que estar com suas doses de DT em dias. Por quê? Porque depois que você toma uma dose, a cada 10 anos você toma um reforço. Quando engravida, quando tem um ferimento no pé, pisou uma coisa cheia de ferrugem, ali já é o próprio tétano, né? Pisou, já teve contato com o tétano, então se toma logo o soro. Não é a vacina, porque a vacina ela precisa de intervalo para começar a agir. Porque a vacina, ela vai agir. Será que tem alguém entrando? A Eliana está botando aqui, deixa eu ver aqui. Acho que ela entrou. Então, as vacinas, elas necessitam de um tempo para começar a agir e desenvolver. Por quê? Porque a vacina é o antígeno. O soro antitetânico, o soro antirrábico, ali é o anticorpo. Não estou falando daquele soro que a gente usa na veia, não. É o soro antitetânico, é o soro antirrábico, é o soro, que mais? Antiofídico. Ali já é o soro, é o anticorpo pronto. Ele já está pronto para ser inoculado e agir. Então, é importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses, pois isso corresponde ao período da queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. As doses administradas no período inferior ao intervalo mínimo deverão ser repetidas, com exceção da vacina rotavírus. Nós vamos ver cada vacina separadinho. A imunidade ativa e passiva. Então, a imunidade específica, ela pode ser adquirida de modo ativo e de modo passivo. E ainda temos a ativa natural e artificial, e nós temos a passiva natural e artificial. Então, vamos lá, como é que funciona essa imunidade ativa? Então, a imunidade ativa é a proteção que é adquirida de modo ativo. É aquela obtida da estimulação da resposta imunológica com a produção de anticorpos específicos. A infecção natural com ou sem sintomas confere imunidade ativa, natural e é duradoura, pois há estimulação das células de memória. Após uma infecção por sarampo, rubéola ou varicela, por exemplo, o indivíduo ficará protegido, não havendo mais o risco de adquirir a mesma doença novamente. Então, vamos lá. O que ele quis dizer? A imunidade ativa é a imunidade que o próprio corpo responde. Então, nós temos a ativa natural, que é através da própria doença. Teve sarampo, ficou lá a imunidade. Teve rubéola, ficou lá a imunidade. Teve catapora, a imunidade. E tem a imunidade ativa artificial. Sabe qual é a imunidade ativa artificial? Vocês sabem quando é que o bebê ele tem a primeira resposta imunológica dele? Sabem? Ao nascer, Ao nascer, através de quê? BCG. Hã? BCG? Não. Ao nascer, através do leite materno. Você sabe que o primeiro leite que sai da mulher é chamado de colostro. Tem alguém com o microfone ligado. Então, você sabe que a mulher, ela tem um leite, que é um leite amarelo, que é o primeiro leite, né?
Esse leite, a criança ela tem que mamar. E as mães, antes, faziam ela jogar fora. Porque disse que era o leite que não prestava. Engano, né? O leite, o colostro, que é chamado o primeiro leite da criança, que a criança mama, é o leite mais rico em anticorpos. Então, a imunidade, ela pode ser ativa natural e ativa artificial. A imunidade ativa natural é através das doenças. E a ativa artificial é através do leite materno. Por quê? Porque a criança está tomando os anticorpos prontos. Ela não está tomando a vacina. Ela está tomando o anticorpo. O anticorpo, né? Vamos ver bem aqui. Tem uma vacina chamada DTPA, que a gestante está tomando agora. Então, essa DTPA, ela tem ali a DT, né? Que é a difteria e tétano, e esse P de pertussis, que protege contra o coqueluche. A mãe, ela toma ela com 20 semanas de gravidez. Então, ela já está imunizando o filho nos primeiros meses de vida. Tanto é que ele só toma a pentavalente com 2 meses. Por quê? Porque ele já tem imunidade para não pegar coqueluche nos 2 primeiros meses. Que essa imunidade foi criada através do leite materno. Então, a mãe toma a vacina, a DTPA, que é para se proteger da coqueluche. E ela passar esse anticorpo para o bebê através do leite materno. Então, é por isso, quando a gente fala para a mãe que o bebê tem que mamar até 6 meses, é justamente por conta disso. Não é só, além de ser mais barato, né, para ela não vai precisar gastar com lata de leite. Ela vai estimular a criança, vai passar anticorpos para a criança. Todo anticorpo que a mãe tem durante a vida dela, ela passa através do leite para a criança. E se as mulheres soubessem a importância do pré-natal, a importância do aleitamento materno, nenhuma deixava de dar de mamar. Nenhuma. Pelo menos até o 6º mês. Depois do 6º mês, do 6º mês pode dar o que ela quiser, mas até 6 meses a criança tem só que mamar. Então, a imunização ativa, ela foi gerada pelo próprio sistema imune do indivíduo. Ou seja, a pessoa adoeceu e ali foi gerada a imunidade ativa natural. A imunidade e a memória são semelhantes à infecção, mas sem a doença. Então, está imune, tá. Não precisa da doença, né? Já está imunizado. E a proteção duradoura. Então, a proteção para o resto da vida, né? Quando teve a doença. Exceto algumas doenças, tipo COVID. COVID é uma doença causada por vírus, e esse vírus, ele causa o que é mutação. Então, toda vez que pegar COVID, é outro tipo de vírus. Igual a gripe. A gripe, a gente nunca mais vai ter a primeira gripe que a gente teve. E nem as gripes que a gente teve, porque toda gripe que a gente tem é uma gripe diferente. Por isso que todo ano tem a vacina da gripe, que é a vacina com a cepa diferente. Então, eles pegam e já descobrem qual é a cepa que está rondando, faz a vacina, aí dá para a população. Bom, toda vez, às vezes até a grávida tomou, está com 1 mês, tomou a vacina da influenza. Aí vai lá a campanha, tem que tomar de novo. Por quê? Porque é outra cepa. E toda gripe é uma cepa diferente. Aí nós temos aí a ativa natural, que é a exposição a infecções subclínicas, e a ativa artificial, que são os organismos atenuados, os organismos mortos, fragmentos subcelulares, toxinas e o DNA.
Na verdade, a vacina é que é ativa artificial. A ativa natural é a doença. A ativa artificial é as vacinas. Então, os tipos de vacina. Nós temos aí vacinas de organismos vivos atenuados. Então, toda vez que você vê uma vacina atenuada, você vai saber que essa vacina é viva. Mulher grávida não pode tomar vacina viva. Por quê? Porque o sistema imunológico da grávida já é um pouco comprometido. Então, a imunidade fica um pouco mais baixa. Então, se ela tomar uma vacina de organismo vivo, o que vai acontecer com ela? Ela pode desenvolver a doença. Temos vacinas de organismos mortos, vacinas de subunidades e as novas abordagens, que são as vacinas de DNA, vetores recombinantes, citocinas, otimização do epítopo e através das doenças, né? Os organismos mortos, as vantagens. Então, não existe risco de reversão da patogenicidade. Então, você tomou uma vacina inativada. Não tinha, como é que se diz? Não tem possibilidade de reverter e causar doença. Não tem risco de transmissão. A desvantagem é que precisa de muitos reforços. A composição é pouco conhecida. O patógeno deve ser cultivado in vitro. E, principalmente, a resposta humoral é de adjuvantes. Então, qual é a diferença de um organismo vivo e um organismo morto? Uma vacina viva, uma dose já é o suficiente. A vacina de organismo morto precisa de vários reforços. A vacina viva, ela causa mais reação. A vacina morta, não, quase não tem reação. Essas são as diferenças, né? Os organismos vivos e atenuados. A vantagem, dose única, confere uma proteção duradoura. A resposta humoral e celular. E a desvantagem é de reverter a patogenicidade. Então, ela tem um maior risco. Tipo, você tomou lá uma vacina da gripe, a vacina viva da gripe. Dois dias, 3 dias, você está com a doença. Se o seu sistema imunológico estiver baixo. Porque depende muito do sistema imunológico. Vamos lá para a questão 2. Imunização ativa não pode ser adquirida artificialmente, por meio da administração de vacinas. Certo ou errado? Meninas? É certo essa questão. A imunização ativa não pode ser adquirida artificialmente por meio da administração de vacinas. Pode ou não pode? Pode, minha gente. A ativa natural é através da doença, a ativa artificial é através das vacinas. Aí nós temos a passiva natural, que é através do leite materno, e a passiva artificial através dos soros. Então, essa questão está errada. Porque ele está dizendo aí que não pode ser adquirida artificialmente.
Sim, não pode ter o não aí mesmo. Entendeu? E aqui você tem que cortar esse não, ó. Porque ela pode. Era para ficar assim: a imunização ativa pode ser adquirida artificialmente por meio da administração de vacinas. Aí, no caso, se ficava correto, né? Sem esse não aí. Sem esse não. Então, ativa, natural. Como é que a gente tem uma imunidade natural? Através da doença, né? A doença, você teve lá a catapora, aí ficou a imunidade ativa. O seu organismo, ele ficou ativo. E aí, criou esse resultado de que você já tinha dado a doença, o IgG. Pronto. Mas você pode também adquirir a imunidade artificial. É ativa artificial. Através de quê? Das vacinas. A vacina é o antígeno que vai ser inoculado e esse antígeno vai produzir a resposta, que é o mesmo IgG da doença. Eu não disse que o IgG de quem é vacinado e quem teve a doença vai dar positivo? Que você, depois que tomar a vacina, vai ser difícil descobrir se o seu IgG foi da vacina ou foi da doença. Isso. Né? Então, a imunização ativa, ela pode ser ativa natural, através da doença, e ativa artificial, através das vacinas, que é o que vai criar IgG nela. Ó, a imunização ativa pode ser adquirida naturalmente ou artificialmente. Aquela adquirida de maneira artificial é obtida por meio de vacinas. Agora vamos para a imunidade passiva. A imunidade passiva é aquela imunidade que é imediata, né, que é adquirida imediatamente. Uma pessoa que passou, enfiou o pé na tábua ali, tinha um monte de prego enferrujado. O que é que eu falei? Que a vacina não adianta mais, né? Por quê? Digamos que ele pegou, que ele inoculou ali no pé dele o bacilo do tétano. Dá tempo da vacina nele? Não. Porque a vacina precisa de quanto tempo para agir? Quanto tempo que, no mínimo, a vacina vai gerar uma resposta? Um mês, né, não? Se a pessoa passou 48 horas. Sintomas se um mês, a vacina ela precisa, no mínimo, de 28 a 30 dias para começar a agir. Então, se a pessoa passou bem ali, numa tábua enferrujada, enfiou o pé no prego cheio de ferrugem. Bom, a gente sabe que o bacilo do tétano adora ferrugem, né? E aí ele contraiu o bacilo do tétano. Se eu der a vacina dele, vai dar tempo? Não. Essa Não vai vacina dar aí. tempo. Ele precisa do soro, o soro antitetânico. Tem que correr imediatamente para a HDIC. Por quê? Porque nos postos de saúde não tem soro antitetânico. O soro antitetânico só tem no HDIC. Cachorro mordeu. Aí o cachorro, ninguém sabe a procedência do cachorro. Era um cachorro da rua. E aí, não sabe. Aí o cachorro mordeu os pés, ou as mãos, ou o pescoço, ou a face. A gente fala essas partes, por quê? Porque o cachorro mordendo nessas partes, ele não tem que tomar mais vacina, porque não dá mais tempo. Por quê? Porque o vírus da raiva, ele gosta do sistema nervoso. E as terminações nervosas estão nos pés, nas mãos, na face, no pescoço. Então, se o cachorro mordeu um desses lugares, não dá mais tempo ele tomar vacina, não. Ele tem que tomar o soro antirrábico.
lá no HDIC. Ou então, nos postos de saúde, o médico vai calcular a quantidade de soro, né? Claro que assim, é uma coisa que você está utilizando os anticorpos da raiva, né? Então, assim, não é por tudo no mundo que a gente vai querer tomar a vacina ou um soro. Mas se ele mordeu numa dessas áreas, pé, mão, pescoço e face, vacina não adianta. Se tiver o vírus da raiva ali, a vacina não vai fazer nem cócega, nem cócegas, né? Porque não vai dar tempo. E o vírus da raiva é 10 dias para ele se instalar. Porque que na hora que o cachorro morde, o médico disse assim, observe o cachorro 10 dias. Naqueles 10 dias ali, você não pode nem deixar esse cachorro sair de perto de você. Que é para você vigiar bem ele. Que é o que dá tempo reverter, através do soro. Aí o povo pega, mata o cachorro com raiva do cachorro. Ah, esse diabo mordeu. Vou matar ele. Aí mata o cachorro. Não pode matar o cachorro, não. O cachorro tem que ficar de observação 10 dias. Para ver se ele tem sensibilidade à luz, se ele está crescendo as unhas, se ele está raivoso, para ver o comportamento do cachorro. O cachorro não pode ser morto. De jeito nenhum. Você vai tratar ele a pão de ló nesses 10 dias. Olha, cachorrinho, peraí. Vou te tratar aqui com tudo do bom e do melhor, que é para não acontecer nada com ele. É difícil, né? Aqui perto de mim, se acontecer uma coisa dessa, a Maria vai morto na mesma hora. É difícil, porque a pessoa está com raiva do cachorro. Quem é que não tem raiva de ser mordido? Às vezes a pessoa foi lá passar a mão no cachorro, o cachorro comeu a mão. Aí você fica com raiva mesmo. Você quer matar ele. Ah, já, pois espera aí. Vem cá. Então, o cachorrinho você tem que tratar bem. É 10 dias. Não pode acontecer nada no cachorro. Depois de 10 dias, não teve nada com você, nem com o cachorro, pode soltar ele. Pega mais não. Então, se ele morder uma dessas áreas, mão, pé, pescoço e face, vacina antirrábica não resolve. É HDIC. Então, a imunidade adquirida passivamente é imediata, mas transitória, né? De acordo com o Brasil, 2014, com o manual, né, das vacinas, a imunidade passiva é conferida ao indivíduo mediante a passagem de anticorpos maternos. Pronto. O anticorpo que está no leite materno é a imunidade passiva natural. Por quê? Porque veio do organismo da mãe. Então, a criança, ela está mamando os anticorpos que a mãe teve durante a vida inteira. O primeiro leite, esse primeiro leite é que a criança tem que mamar mesmo, que é aquele amarelo, bem amarelo e grosso. Que é o que as mães tiram e jogam fora, dizendo que é o leite ruim. Antes, nem... Leite fedorento. É. Então, esse leite aí é o mais importante para a criança mamar, que é o primeiro leite rico em anticorpos. Então, a passagem de anticorpos maternos via transplacentária, por intermédio da alimentação, pelo colostro e pelo leite materno, que vai criar a imunidade passiva natural. A administração parenteral de soro heterólogo e homólogo de imunoglobulina de origem humana, que é a imunidade passiva artificial, ou de anticorpos monoclonais. Nós temos aí como exemplo o soro antitetânico, o soro antidifitérico, o antibotrópico, que é antiofídico, e as imunoglobulinas específicas contra a varicela, hepatite B e tétano. E palivizumab. Isso aí é um medicamento que é tipo uma vacina, um soro, né? Que vai proteger contra determinada doença. Então, nós temos aí, na imunidade passiva, administram-se anticorpos prontos, que conferem a imunidade imediata,
não há o reconhecimento do antígeno e, portanto, não ocorre a ativação de células de memória. Então, não vai ocorrer a ativação das células de memória, como na imunidade ativa, que é através da doença e da vacina. Aqui já é o próprio anticorpo pronto. Lá, quando a gente fala em imunidade ativa, vai estimular, né, o antígeno vai estimular a produção de anticorpos. Tanto a doença como a vacina. A vacina vai estimular em até 30 dias. Aqui na imunidade passiva, não dá mais tempo e criar anticorpos. Aqui já é o anticorpo pronto. Então, os fatores que influenciam a resposta imune são idade. Idade nós temos aí a criança, né? E o idoso. Por quê? Porque a gente sabe que, de acordo com a imunidade, as crianças não têm ainda a imunidade formada e o idoso já tem a imunidade deformada. Então, a criança está criando a imunidade e o idoso está perdendo a imunidade. Então, tanto é que são as duas idades que mais adoecem. É criança e idoso. Mas a criança, ela ainda tem o quê? Ela está formando a imunidade. O idoso não. O idoso é pior, porque o idoso está acabando a imunidade. A gestação, que a imunidade da mulher também é baixa. A amamentação, né, que também não deixa de quebrar essa imunidade da mulher, né, para amamentar. Reação anafilática como é que se diz? Ao imunizante. Pacientes imunodeprimidos, quando a gente fala paciente imunodeprimido, é aquele paciente que tem câncer, ou que usa corticoide, muito corticoide em altas doses, né, que ele fica imunodeprimido. O uso de antitérmico profilático. Gente, não existe isso. Antitérmico só pode usar se a febre já aparecer. Essa história de dizer, fulano vai para casa, chega lá e dá um paracetamol para o menino, antes dele dar febre. Não adianta. Você vai dizer o quê para a mãe? Fulano, olha, essa vacina aqui, ela causa reaçãozinha, a criança dá febre. Se a temperatura passar de 37 graus e meio, né? Você dá um antitérmico. Mas não dizer, chegar em casa, tu dá logo as gotinhas de paracetamol ou dá de pirona, que é para ele não dar febre. Não existe isso. O uso de antitérmico profilático já faz, como é que se diz? Influenciar a resposta imunológica. Então, não se dá antitérmico antes da criança ter a febre. A imunidade passiva, também, assim como a ativa, ela pode ser natural e artificial. Quando se falar em imunização passiva, é só você lembrar de anticorpo pronto. A natural, através do leite materno, né? Que vai, através do leite materno, vai passar os tipos de anticorpo IgA, que é através do colostro. E a imunidade passiva artificial, que é através da transferência de anticorpos, como no soro, né? As vantagens e desvantagens. Então, a vantagem da imunização passiva é que ela confere proteção imediata. A desvantagem é que é curto período de proteção, só vai valer ali naquela hora, né? Para aquele micro-organismo. Tipo, o cachorro mordeu agora, mordeu no pé, ou na mão, ou no pescoço, ou no rosto, aí tomou o soro. Passou 10 dias, 15 dias, outro cachorro mordeu de novo. Aí é outro soro. Não vai valer aquele que ele tomou. Por quê?
Porque a imunidade é imediata e o período de proteção é curto, diferente das vacinas. Pode causar essa doença do soro, que é uma reação ao soro, e o risco de... Aqui não é AIDS não, minha gente. De AIDS, não. Aqui não é AIDS no sentido de... Como é que se diz? Vou explicar aqui. Não, é só uma sigla mesmo. E hepatite, isso aqui não é daqui não, viu? Aqui veio errado aqui. Causa nada desse... Vou corrigir antes de mandar para vocês. Ou então vocês riscam na hora que eu mandar. Terceira questão. Bora lá responder a terceira questão. A passagem de anticorpos maternos por intermédio da amamentação pelo colostro consiste em um processo de imunização passiva. Certo ou errado? Sei por que que a gente ainda fica em dúvida de responder. Bora lá, Conceição, responde aí. Pode, não se preocupe de errar, não. Se errar, a gente corrige. Ó, a imunidade pode ser ativa e passiva. A ativa pode ser natural e artificial. A passiva também pode ser natural e artificial. A imunidade ativa, ó, meu organismo ativou os anticorpos. Como é que ele pode ativar os anticorpos? Através da doença e através da vacina. Na imunidade passiva, pode ser natural, através do leite materno, que é através do colostro, e pode ser artificial, através do soro. Então, a passagem de anticorpos maternos por intermédio da amamentação pelo colostro consiste em um processo de imunização passiva. Certo ou errado? É. Certo? Todos concordam? Tá certo, concordo, professora. Seu... Passiva, né? Agora, é passiva natural ou artificial? É natural? Natural. Se ele botasse bem aqui nessa questão, imunização passiva artificial, aí estaria errado. Porque não é passiva artificial, é passiva natural. Legal. Leite materno. Tá falando. Uhum. Aí a resposta certa, que foi a explicação, né? Questão 4. Veja essa daí. O soro antiofídico, o leite materno e a vacinação confere, respectivamente, imunidade. Aí você faz aquele esquemazinho. Imunidade ativa e passiva. Ativa, natural e artificial. Passiva, natural e artificial. Ativa, natural, doenças. Ativa, artificial, vacinas. Passiva, natural, leite materno. Passiva, artificial, soro. Pronto. Você fazendo esse esqueminha, você não erra. E se você ver, observar bem aí, essa questão aí foi uma questão do TRT, Minas Gerais. Você vê como é cobrado em concurso. O soro antiofídico é ativo ou passivo? É ativo. Ativo. Ativo? Ativo. O organismo vai produzir anticorpos através da doença e através das vacinas. Ativo. O soro antiofídico é ativo ou é passivo?
Passivo. Ativo. Então, bem aí, a gente já vai cortar a letra A letra C. Nós ficamos com 3, só pela resposta do 1, da A. Nós vamos ficar com a letra B, letra D e letra E. Porque os 3 estão dizendo que é ativo, tá certo. Leite materno é ativo ou é passivo? Passivo. Passivo. Passivo natural ou artificial? Natural. Natural. Então, vamos lá. Primeira ativa, segunda passiva. Qual é a letra aí que está a segunda passiva? Letra E. Letra E. Pela segunda você já matava a questão. Porque você botou ativa e passiva. Agora vamos ver a terceira. Vacina. É imunidade ativa ou passiva? Ativo. Ativa natural ou artificial? Artificial. Artificial. A vacina vai fazer com que o organismo crie os anticorpos. Que é a mesma coisa da doença, só que a doença é o próprio organismo. A vacina, nós vamos injetar o antígeno. E aí vai produzir os anticorpos. Então, letra E. Ativa, passiva e ativa. Oxe, gente. Não. Ativa. Leite materno é passivo, minha gente. É passivo. E o soro é passivo. É a letra C. E eu falei, aí ninguém me ouviu na hora que eu É a falei. C, ó. Letra C. O soro é passivo. Passivo, natural ou artificial? Artificial. Artificial, professor. Letra C. Eu falei, professora, que era a letra C. No final. A gente foi lá para a letra E. Então, vamos lá. Eu falei aí. Olha aí, ó. Outra questão ainda no CEP, ó. Prefeitura de Parnarama. No ano 2010, os brasileiros foram vacinados contra o vírus H1N1. Considerando-se os tipos de imunidades, a que foi realizada contra o H1N1 é classificada como. Então, vacina é o quê? Ativo ou passivo? É ativo. Ativo, natural ou artificial? Artificial. Artificial. Então, qual é a letra? Letra A letra A. Aí tem Letra só A. imunidade ativa natural. É porque botaram aqui só para confundir, ó. É para a pessoa cair. É Não, ativa. É ativa imunidade ativa. artificial. Falou em vacina, ativa. Então, é ativa de modo artificial, né? Questão 6. Respondam. Ao proceder à inoculação de micro-organismos vivos atenuados ou suas toxinas num determinado grupo de trabalhadores, o técnico de enfermagem está promovendo uma imunidade ativa ou passiva? Passiva. Ativo. Ativa ou passiva? Ativo. Ativa. Natural ou artificial? Artificial. Ativa artificial, né? Que a letra é. Ele ainda botou aqui imunidade natural e imunidade artificial. Não está certo, por quê? Porque ele tinha que botar se era ativa ou passiva. Então, ele está dizendo que inoculou micro-organismos vivos atenuados. Foi vacina. Então, vacina é ativa artificial. Letra E, né? Sétimo, a vacina contra o tétano é considerada
Ativa ou passiva? Ativo. Ati- Ativa. Natural ou artificial? Artificial. 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 Letra A. Após admitir um novo empregado numa empresa alimentícia, a gerência de recursos humanos o encaminha ao posto de saúde para que ele se vacine contra o tétano. Após a vacinação, seu organismo produz os anticorpos específicos à doença. Esse processo é conhecido como imunidade ativa ou passiva? Ativa. Natural ou artificial? Artificial. Artificial. Letra A. Questão 9. Após acidente com material perfuro cortante, foi indicado ao profissional de enfermagem a administração de imunoglobulina hiperimune contra a hepatite B, que é imunoglobulina, né? Que é semelhante ao anticorpo. Por que que não dava mais certo tomar vacina? Porque a vacina precisa de um tempo para criar os anticorpos. E se ela se infectou com o sangue que tinha hepatite B, ela já tinha que tomar imunoglobulina pronta. Por quê? Porque o tempo de reação nela era menor, era imediato. Então, esse procedimento é um exemplo de imunidade ativa ou passiva? Passiva. Passiva natural ou artificial? Artificial. Natural. Passiva natural não é o leite, não, materno? Então ela é Sim. artificial. Então, é passiva artificial. Artificial. Vamos Precisa lá, se do- tem. Então, letra E. É o que acontece lá em quem se fura, quem se contamina com o vírus da HIV. Tem que fazer logo a profilaxia, né? Da HIV. É tomar o coquetel logo. Antes do vírus se alastrar no corpo. Então, letra E. Vamos lá para outra. 44. Faça essa daí só. Letra B. Letra B. Para mim, letra B. A letra B. B ou D? B. B de bola. Vamos lá. Porque tá falando Ai. especificamente da passiva. Tá falando o correto dela, professora, em termos de administração dela. Vamos lá. A imunidade específica pode ser adquirida de modo ativo ou passivo. Frente ao exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. A imunidade ativa é imediata. Tá certo isso aí?
Não. Não, a imediata não é ativa, é a passiva. É a passiva. Então, vamos lá. Letra B. Imunidade passiva artificial, que é o soro, né? É obtido pela administração de vacinas. Não. Ativa natural, doença. Ativa artificial, vacina. Passiva natural, leite materno. Passiva artificial, soro. Então, a imunidade passiva artificial é o soro. É obtido pela administração de soros, que estimula a resposta imunológica para que essa produza os anticorpos específicos. Errado. Aqui é o conceito de vacinas, mas não é de vacinas, é soro, tá? Esse segundo conceito aqui, que estimula a resposta imunológica, isso aqui está referente à vacina, mas não é a vacina que é a imunidade passiva artificial. A vacina é ativa artificial. A passiva Aí, artificial é o soro. no caso, vai ser a letra E, então, aí. Aí vamos lá para a letra C. A imunidade ativa natural, quem é a ativa natural? A doença. É obtida através da administração de soro? Não. A ativa natural é através da doença. A letra D. A imunidade passiva natural, que é o leite materno, né? Ocorre com a passagem de anticorpos maternos via transplacentária, por intermédio da amamentação pelo colostro e pelo leite materno. Tá certo. Certo. Passiva natural. Letra D. O que está errado na E? A imunidade passiva é aquela obtida pela estimulação da resposta imunológica. Não. Aí seria a imunidade ativa. Então, é a letra D, a questão certa. A letra D. E a aula de hoje, coloque sua noite nas mãos de Deus e descanse, porque Ele cuida de tudo, né? Meninas, o que vocês acharam da aula? Eu achei Eu gostei, ótimo, professora. muito bom. Fale Foi muito agora, bom. o cálice para sempre, né? Deu para aprender algum. Aqui são os conceitos básicos, tá? Amanhã a gente vai ver rede de frio, como é que se organiza a geladeira, o que foi que mudou, né? Porque a gente tem que saber. A geladeira da sala de vacina não é a geladeira que todo mundo mete a mão. Não é. É uma geladeira específica para vacina. Você tem que saber como é que se organiza, onde é que ficam as vacinas virais, onde é que ficam as vacinas bacterianas, qual é a temperatura. Ó, só hoje eu já dei um bocado de questão de concurso para vocês. Amanhã vem mais umas 5. 5 questões de concurso. Eu tenho certeza que vocês não erram uma questão de vacina na prova de vocês, que vocês forem fazer daqui para frente. Certeza. Vocês pegam o conteúdo, a gente viu esse conteúdo hoje, até amanhã vocês já tentem ler ele de novo, refaça aquelas questões, e aí é assim que a gente estuda até passar. A gente não estuda para passar, e sim até passar. Concursos vão existir vários, principalmente vocês que estão iniciando a carreira agora, né? Tem concurso em Terezinha, tem concurso na HU, tem concurso no Estado. Agora mesmo do Estado que vai ser para o Estado todinho. Vai ter concurso em São Félix, vai ter concurso em Elesmão Veloso, Miguel Alves, União, José de Freitas. Então, assim, a gente estuda até passar, certo? Amanhã eu vou liberar mais um bocado de questão de concurso para vocês. Prestem bem atenção, estudem, porque amanhã a gente começa fazendo a revisão, né? Vou perguntar tudo para vocês. E esses conceitos em básico aqui tem que estar na ponta da língua de vocês, viu? Eita, Eu coisa pergunto boa. mesmo. A minha aula, eu só gosto de dar Hoje tá perguntando. bom demais, viu? Tá Eu ótimo. gosto é quando o aluno fala, viu? Eu não gosto nem de falar. Pois aprenda a falar. Viu, Conceição? Aqui não existe timidez. Aqui a gente tem aqui a gente tem que tirar mesmo as dúvidas.
E ainda bota assim, fale agora ou cala-se para sempre. Vai dar Tá certo. bom? Até aprender. Ó, o que eu ensinar, vocês têm que A aprender, professora que é para não explica muito esquecer. bem, né, professora? Explica Pois é, muito bem. Regiane. No Cadê as estágio lá outras foi meninas, mulher? maravilhoso. Hã? Foi Cadê as passar outras meninas da sala? Avisa Não, no professora, grupo. tão fale com a Raia. devagar. Vou botar lá no grupo, viu? A foto nossa aqui, eu assistindo aula. Pode, Tá. viu? Pois eu vou mandar novamente a aula, eu não garanto de mandar agora, porque agora não grava. Mas de manhã aparece a gravação, aí de manhã eu já mando, tá bom? Tá bom. Pode mandar para nós estudar. Para amanhã tá tudo na ponta da língua. Ponta da língua. É. Boa noite Boa e noite. obrigada aí pela participação. Boa Nada. noite. Boa Boa noite. noite. Amanhã no Amanhã. mesmo horário. Ok. Tá. Tchau. Tá.